A guerra contra o Irã continua ativamente a se desenvolver no Oriente Médio, e agora Trump ameaça constantemente invadir a chamada Ilhas de Karg, prometendo assim ocupar uma importante ilha para a economia iraniana, que cuida ativamente da distribuição de 90 a 85% do petróleo iraniano que é vendido por meio da rota marítima do Estreito de Hormuz. Ademais, recentemente tivemos a notícia de que o presidente Donald Trump anunciou uma diminuição nas tensões contra o Irã, prometendo assim não atacar mais as instalações energéticas e de dessalinização no país. Sejam bem-vindos ao novo segmento do meu canal, chamado Notícias Centro-Periferia. Meu nome é Adonai Gostinoko e este é o Periferia do Império, meu querido canto na internet, onde faço análise de política externa e demais outros assuntos também. Bom, como muitos sabem, hoje é o dia 23 de março de 2026 e a guerra contra o Irã já está no seu 24º dia e nenhum sinal de uma queda do regime iraniano tem se demonstrado minimamente real. E assim, com o escalar das tensões no Oriente Médio, com o Irã ativamente retaliando não só contra o território israelense ou as bases americanas na região do Oriente Médio, mas principalmente também de instalações econômicas nos demais países do Golfo também, vemos que a guerra está bem longe de acabar, principalmente porque o Irã ainda detém total controle do Estreito de Hormuz, no qual 20% do petróleo global é circulado por lá. Não só isso, mas também 30% dos fertilizantes em escala global também circulam na região do Estreito de Hormuz, fator que é de extrema importância para a economia brasileira, uma vez que dependemos de mais ou menos de 85% de fertilizantes vindos essencialmente de fora do território nacional brasileiro, fator que terá um profundo impacto na economia brasileira. Porém, agora, como vocês devem saber, a guerra agora parece ter atingido um estado em que deixou de ser tão quente e ficou um pouco mais morna, com o presidente Trump afirmando, depois de uma série de negociações com o Estado iraniano, que faz essencialmente uma leve trégua em não atacar essas instalações energéticas e dessalinização do Irã, para essencialmente não expandir a guerra na região, temendo assim ativamente uma retaliação do Irã. Essa afirmação do Trump foi ativamente negada pelo governo iraniano. A agência de notícia Fars News, que é uma agência de notícia bem conhecida, na verdade, no Irã, noticiou que não existe nenhum tipo de negociação direta ou indireta que está sendo feita entre o regime iraniano e o regime de Washington. Ademais, o regime israelense afirmou que também está ativamente continuando com a guerra, o que demonstra que existe uma total incongruência nas afirmações de Donald Trump com a realidade no campo. Muito provavelmente não está acontecendo nenhum tipo de negociação neste momento. E assim, a guerra provavelmente vai continuar escalando de agora em diante. Mas é importante salientar um pouco que essa afirmação do Trump teve algum impacto econômico, mesmo que temporário, com essa afirmação do presidente Trump, levando até uma queda temporária no preço de barril de petróleo, mas que logo voltou a subir depois que o governo do Irã negou as afirmações do presidente Donald Trump. Ademais, vemos também uma outra escalada no conflito contra o Irã, com o Hezbollah sendo um importante ator para essencialmente enfrentar o regime israelense, se tornando não só um importante elemento que abriu essencialmente uma segunda fronte na guerra entre Israel e Irã, mas também se tornando um ator importante na guerra em si, com o Hezbollah emergindo diante de um forte desgaste que haveria sofrido contra o regime israelense no decorrer do ano de 2024 e 2025, agora sendo um importante ator nessa guerra, lançando constantemente foguetes, e é importante salientar, foguetes e não mísseis, tem uma diferença aqui, tá? Contra o regime israelense, adquirindo acertos bem precisos contra o território israelense, levando assim o regime israelense a um impasse, se eles devem ativamente se envolver militarmente no Líbano e principalmente invadir o sul do Líbano para remover as tropas e influência do Hezbollah acima do rio Litani, que fica no sul do Líbano. Porém, é importante salientar aqui que historicamente Israel não tem o melhor recorde quando se trata de enfrentar o Hezbollah dentro do território libanês. Isso não só ocorrendo uma vez, na verdade. A IDF, a força militar israelense, teve problemas com o Hezbollah já mesmo durante a sua ocupação no Líbano a partir de 82,
até os anos 2000, que foi quando Israel se retirou do Líbano, sofrendo duramente um episódio de dura resistência por parte do Hezbollah. E também em 2006, entre o Hezbollah e Israel, no qual o Hezbollah, na verdade, se saiu relativamente muito bem diante do conflito contra Israel. E aqui vemos então o importante dilema para o governo de Netanyahu, se é realmente válido assim estender essa guerra para mais um fronte que historicamente não é muito bom para o regime israelense, e ao mesmo tempo assim desviar recursos, pessoas, logísticas para um fronte terrestre, abrindo sim a possibilidade também de conflitos não só no fronte libanês, mas também até mesmo no fronte sírio, ao mesmo tempo em que sofre os ataques iranianos, né, os mísseis iranianos. Recentemente tivemos o episódio de um duro ataque iraniano, acredito que foi na região do sul de Israel, acredito na região de Arad, possivelmente demonstrando que os interceptores israelenses já não são o suficiente para deter os ataques iranianos como antes, demonstrando assim que existe de fato um desgaste do Estado israelense nessa guerra, tanto quanto de Israel quanto dos Estados Unidos, e óbvio também do Irã. Então nessa guerra, que essencialmente virou uma guerra de atrito, temos que ver quem vai sobreviver, se as forças do centro, que é pautadas no poder norte-americano, vão ganhar, ou se a periferia antissistema, pautada no Irã, vai resistir a essa guerra. E expandindo o panorama de notícias para fora da guerra contra o Irã, também é importante salientar que há uma outra guerra acontecendo nesse cenário global também, que é a guerra entre o Paquistão e o Afeganistão. Como muitos sabem, os dois estados estão ativamente em um conflito já faz mais ou menos 3 semanas, e a guerra agora ativamente passou a escalar ainda mais, com a Força Aérea Paquistanesa ativamente atacando um hospital no Afeganistão, que acredito que era uma clínica de reabilitação para pessoas que eram viciadas em drogas, revelando assim que alvos civis estão começando a ser envolvidos na questão, demonstrando que essencialmente 2 periferias globais, né, o Paquistão sendo ativamente um estado que tem uma política externa tanto de uma aproximação com a China quanto principalmente com os Estados Unidos, e o Talibã, né, o governo do Talibã no Afeganistão, que tem buscado ativamente se legitimar na esfera global e tem conseguido vitórias com isso, principalmente adquirindo reconhecimento por parte do governo iraniano e do governo russo, acredito também do governo chinês também, revelando que 2 periferias no sistema global podem ativamente entrar em confronto, demonstrando que essa relação centro-periferia, na verdade, não sempre se caracteriza como sendo uma relação de conflitos, e que periferias no sistema global ativamente têm os seus interesses em muitos casos, muitas vezes ou se juntando aos centros de poder global, ou querendo até mesmo buscar mais autonomia perante esses centros de poder. E uma dessas estratégias costuma ser um enfrentamento de periferias mais fracas. Bom, mas esse é o fim do segmento de notícias centro-periferia. Mais uma vez, meu nome é Adonai Goshinoku e este é o Periferia do Império, meu querido cantinho aqui na internet, onde faço análise de política externa e demais outros assuntos. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um like, se inscrevam, ativem o sininho e façam um comentário, pois isso me estimula a fazer mais vídeos. Tenham um excelente dia a todos e até mais.